Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre a situação de contratação do Vasco, como será mais ou menos que o Vasco distribuirá suas contratações para o ano que vem. E explicar algumas coisas que algumas pessoas estão um pouco confusas. E esclarecer alguns pontos em relação a que nomes o Vasco pode ou não trazer. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha e vamos que vamos. Não se esqueça de se inscrever no canal também, tá ok? Porque eu sempre esqueço de pedir isso. Então, vamos lá. Pois com o tempo, esses últimos dias, essas últimas semanas do Vasco, começaram a surgir nomes, as pessoas falando, não, porque o Vasco tem que contratar o Alex Teixeira, tem que contratar o Allan Kardec, tem que ir atrás do Michel do Goiás, tem que ir atrás do Rafael Veiga, e falando diversos nomes aí que o Vasco deveria ir atrás para contratar. E eu sempre tenho que ficar explicando o mesmo nome várias vezes e explicar mais ou menos o porquê que isso não poderia acontecer. Eu fiz uma lista de nomes de jogadores que os torcedores costumam pedir e fui explicando o caso de cada um deles. Sendo que chegou um ponto que eu vi que eu teria que explicar a situação do Vasco antes, porque senão ficaria muito vago a explicação de porquê que esses jogadores não viriam. Então eu decidi primeiro falar da situação para o ano que vem, para depois lançar o vídeo sobre esses jogadores. E é sobre isso esse vídeo, eu explicar essa situação. Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês devem riscar do vocabulário de vocês a palavra Vasco vai comprar, no caso a frase. O Vasco vai comprar. Não vai acontecer isso, o Vasco não vai comprar ninguém. O modelo de contratação atual, o Vasco ele vai em cima de jogadores que estão livres no mercado, ou seja, sem contrato ativo, ou que o Vasco não tenha que negociar os valores do passe do jogador, geralmente jogadores vindo de empréstimo. O próprio Campelo, em entrevista recente, disse que a verba que o Vasco gastou esse ano, no caso, para a montagem do elenco, foi cerca de R$1 milhão. Então você pensa que, levando em conta esse valor, o Vasco ele não vai usar muito acima disso em 2020. Se subir, deve subir para 2 ou 3 milhões, no máximo, estourando muito 5. E olha que eu nem acredito que chegue a isso tudo. Mas se somar muito, acreditar muito, 5 milhões para o ano todo, para montar o elenco todo. Isso se muito, eu estou extrapolando, porque eu acredito que não chegue nem a isso. Como eu disse, para o ano de 2019, foi 1 milhão para o ano inteiro. Então é difícil você imaginar que ele vai usar mais de 2, 3 para o ano de 2020, mesmo com uma abertura de folha. Mas, vascaíno sincero, e dinheiro de premiação, e o dinheiro de sócio, e o dinheiro disso, de aquilo e tal. Então, gente, acontece que o Vasco ainda está com pendências com o atual elenco. Ainda tem muita coisa para pagar. Tem que pagar os vencimentos do ano passado, que ainda faltam. Se eu não me engano, foi pago até o terço de férias, 13º. Eu não tenho tanta certeza de quanto falta, mas eu sei que ainda falta alguma coisa para pagar do ano passado e falta pagar os valores finais desse ano, que inclusive é uma das situações do Vanderlei Luxemburgo permanecer no Vasco. Uma das situações é o Campelo acertar o salário, tudo que deve para o elenco, de acordo com o que foi combinado entre eles. Então, se você parar para pensar que o Campelo ainda está se apertando para pagar o final desse ano, é difícil imaginar que o Vasco tem um recurso gigantesco no ano que vem para você dar 10, 15 milhões em um jogador. Entendeu? É só você fazer a balança referente à situação de salários, porque o Vasco não vai parar de pagar salário daqui para o ano que vem, ele vai ter que continuar pagando. Alguns jogadores vão embora, mas outros jogadores vão continuar. Janeiro, fevereiro, o Vasco vai pagar o salário dessa galera. Entendeu? Tem 13º desse ano, tem as premiações, tem um monte de coisa ainda para pagar. Então, o dinheiro que o Vasco receber da sua colocação no campeonato, esse dinheiro vai ser todo revertido para pagar as pendências. E se caso sobre alguma coisa, esse dinheiro já será revertido para começar o ano bem.
entendeu? E é só. O pouco que o Vasco vai pegar ali para contratar jogador é essa margem que eu falei para vocês. 2, 3 milhões, no máximo, estourando 5. Isso porque o Campelo falou que iria aumentar cerca de 20% o que ele pretende gastar com reforços ano que vem. E eu nem acredito que seja isso tudo. Entendeu? Mas Vasco, sendo sincero, a gente está se associando aí em massa, tem um sócio torcedor e tal. Beleza, a gente tem um sócio torcedor para ser diluído durante 6 meses. Entendeu? Durante 6 meses o Campelo vai ter esse dinheiro à disposição, que gira algo em torno de 3 milhões e pouco. Isso contando com a última avaliação, porque deve ter subido um pouco mais, porque o sócio torcedor só aumenta. Então esse dinheiro do sócio torcedor vai ser diluído em pagamentos de salário, em pagamentos do elenco durante o ano. Então qual é a única certeza que nós temos? Que o Campelo não terá problemas para pagar os salários dos jogadores. Esse, ao menos, em teoria, é a situação mais tranquila para o Campelo, porque ele vai ter a renda normal que o Vasco recebe, mais a renda do sócio torcedor, única e exclusivamente para manter os salários em dia. Então, o que a gente pode esperar, no mínimo, é que a gente não tenha mais escândalos de atraso de salário. É o mínimo que a gente pode esperar do Campelo. Agora, em relação à contratação e tal, é difícil imaginar que o Vasco vai gastar uma grande cifra para trazer um jogador. Entendeu? A situação de austeridade ela continua, o Vasco ele ainda está se reestruturando e não dá para fazer loucuras para poder montar um grande elenco. O Zezé Perrella falou na última entrevista, o atual dirigente do Cruzeiro, que o Cruzeiro estaria caminhando para ser o Vasco, um Portuguesa da vida um dia e tal. Então, fazer uma loucura financeira dessa seria caminhar para virar o Cruzeiro um dia. Você pode montar um time, que você pode competir por alguma coisa, talvez até ganhe, mas você vai quebrar financeiramente lá para frente, porque você não vai ter como pagar isso. Então, você vai ter dívidas e dívidas e dívidas e pode até acabar caindo. Entendeu? Então, não se pode fazer loucuras para contratar jogador se você não tem dinheiro para manter isso a longo prazo. A ideia é você reestruturar o time financeiramente para que ele possa comprar um jogador caro e poder manter esse jogador sem quebrar o clube. Entendeu? Então, tendo em vista isso, tem que se desconsiderar esses negócios. O Vasco tem que comprar fulano, o Vasco tem que comprar Beltrano, o Vasco tem que comprar, sei lá. Não dá, gente. Não dá para comprar, não dá para gastar 10 milhões em um jogador, não tem como. Existem algumas particularidades em compra que é possível acontecer, que são no caso de empresários ajudarem, no caso de patrocinadores ajudarem, contar assim com a boa vontade do jogador, caso o jogador queira muito jogar no Vasco, aí fazer uma força com o seu clube para vir jogar. Existem essas particularidades que até dá para acontecer, mas aí você depende de uma série de coisas darem certo. Agora, você levando em conta o bruto, o real é que dinheiro para comprar jogador não tem. A gente vai manter o mesmo modelo de contratação que foi estipulado esse ano. Vamos atrás de jogadores que estejam em final de contrato ou sem contrato ativo, oferecer o salário para ele acertar para ele acertar seu contrato com o Vasco. Vasco, sincero assim, a gente só vai chegar atrás de refúgio e tal. A gente conseguiu contratar o Leandro Castan, que é um bom jogador. O Raul, que apesar de não ser a estrela do Vasco, ainda assim foi um jogador muito útil. O Iago Pikachu foi também nessa situação. Então, a gente consegue contratar bons jogadores que estão numa situação contratual já mais tranquila, que o Vasco consiga ir atrás, desde que ele seja inteligente e ataque nos lugares certos. O Vasco é uma grande marca e todo jogador que vem para cá se expõe para o resto do mundo. Então é interessante para um jogador estar jogando no Vasco. Você colocando ali um bom preço, você consegue ali manter o jogador aqui. Em média seria isso. Então não necessariamente quer dizer que o Vasco não pagando altos valores para contratar, que ele vai contratar só jogador ruim.
Entendeu? É possível que ele contrate alguns jogadores bons, mas vai depender muito da criatividade da diretoria para ir atrás desses jogadores. Ok? Bem, em base seria isso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como você acha que o Vasco vai contratar seus jogadores? Qual seria a sua opinião em relação às contratações? Que nomes você acha que o Vasco consegue contratar? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar uma moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.